convidar você a meditar comigo em 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 a 7. Você pode ficar sentado mesmo. A palavra do Senhor diz assim, eu quero que você preste atenção, nós vamos aprender algo poderoso com essa palavra, em nome de Jesus. Diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. E chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos ao Senhor pela Tua palavra. Nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem nos concedido até aqui, Senhor. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, nós vamos aprender com esse texto que Deus, Ele continua nos ajudando nos momentos difíceis. E os momentos difíceis, irmãos, assim, no cotidiano da vida da gente. Tem hora que você pensa que coisas difíceis são coisas extraordinárias, que vão acontecer só durante grandes catástrofes. Aconteceu um terremoto na Venezuela. É um momento trágico, é uma tragédia. Mas acontecem momentos difíceis no seu dia a dia, na sua casa. Enquanto você está cozinhando, quando você está varrendo, quando você está dirigindo, acontecem coisas difíceis. Coisas que talvez aos olhos de outras pessoas parecem pequeno, sabe, Marinalva? Mas são coisas que eu dependo do agir de Deus para resolver. São coisas que parecem pequenas, mas eu não consigo resolver. Será que eu consigo fazer o machado flutuar? Não consigo. Mas aconteceu uma situação para um homem trabalhador e ele dependeu de um milagre. Então, esse discípulo de Eliseu era um homem que fazia aquilo que era correto no meio de uma geração perversa. Porque aquela geração era perversa. Se você ler os capítulos 2 Reis, você vai ver que o profeta Elias já tinha ido embora. E como ele foi embora? Elias viveu ameaçado, cercado pelas ameaças de Jezabel, lutando com aquele povo, falando a verdade, falando a palavra do Senhor, confrontando os erros e as mentiras, ameaçado de morte. A vida de Elias era caçada, como se caça um animal. Elias, a cabeça dele estava presa. Então eram dias difíceis para quem servia a Deus. Eram dias difíceis para quem dizia assim: eu temo ao Senhor, eu defendo a palavra do Senhor. Elias vai embora e Eliseu fica no lugar dele. E Eliseu agora está ali defendendo também a palavra, defendendo as verdades de Deus no meio de um povo que está corrompido moralmente e espiritualmente. Então é uma coisa muito terrível. Então a gente vai ver que esse homem é um dos poucos que se decidem a servir a Deus no meio daquela geração. E eles se juntam. A Bíblia diz que esse grupo de profetas era até chamado de escola de profetas. Por quê? Porque eles estavam andando com o maior, que era Eliseu. Eles aprendiam com ele. E eu creio que eles habitassem juntos, porque certo dia eles dizem assim para Eliseu: o lugar que nós habitamos contigo é estreito demais para nós. O lugar que nós moramos é estreito demais para nós. Então
Então, eles estão morando em um lugar e vão considerar aquele lugar estreito. E nós vamos entender, irmãos, que o primeiro ponto que nós vamos entender é que o crescimento, ele traz desafio, também responsabilidade. Quando alguém diz que o lugar é estreito, é porque o lugar já não cabia mais. Eles não tinham como morar naquele lugar. Não era simplesmente porque estavam passando necessidade, ou porque realmente o grupo de profetas estava crescendo. Que coisa boa, né? O grupo estava crescendo. Isso demandava que eles trabalhassem para ter um lugar maior, para ter um lugar grande, para ter um lugar para onde eles pudessem habitar. Então, o crescimento exige esforço. Quanto mais você cresce, mais você vai se esforçar, mais vão cobrar de você, mais você vai ser exigido. Que hora que você pensa assim, meu Deus, mas está tão apertado as coisas na minha vida. Mas quanto mais te cobram, é porque você está fazendo bem feito, é porque você está agradando. Então, quando você está se sobressaindo, as coisas começam a apertar mais para o seu lado. Não é o contrário, não. A gente pensa assim, agora que eu estou bem empregado, agora eu vou ficar de boa. Não, é agora que o chefe vai apertar você, querendo resultados, irmão Renato, querendo que você produza muito mais. Então, esses homens, agora eles têm que trabalhar mais para ter um lugar maior, porque o lugar que eles estão está estreito, porque eles estão crescendo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico imaginando, irmãos, que existem lugares que são inabitáveis para nós. Existem lugares que eu tenho que sair, que Deus não quer que eu fique. Você já pensou nisso? Que tem lugar que não é para você ficar, que você tem que sair, você tem que expandir, você tem que caminhar. Um lugar que não te cabe mais, um lugar que não é para você ficar, um lugar que não é da vontade de Deus que você permaneça. Talvez uma aliança, talvez um pacto, talvez alguma coisa que você fez e que você está achando que está até bem, mas Deus está dizendo assim, olha, é hora de você expandir, de você procurar o outro lugar. É hora de você começar a cortar madeira para construir um outro lugar. Sabe, irmão, a gente aprende com esse texto que Deus, Ele vai ajudar esses homens, Ele vai fazer algo poderoso. E esse algo poderoso vai acontecer enquanto eles estão trabalhando, enquanto eles estão lutando. Enquanto um homem luta, um machado afunda e a esperança dele se desfaz, ele fica totalmente perdido. Mas é porque eles estão crescendo, eles estão prosperando. Até a prosperidade na nossa vida vai nos dar mais trabalho, Mateuzinho. Quanto mais você cresce, mais você tem responsabilidade. Isso me lembra daquela frase lá do Homem-Aranha. Como é que ele falou? Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Meu Deus, é isso. Então, nós vamos ver o que vai acontecer com esse grupo aqui. Sabe, amados? Então, esses homens fazem parte de um povo que não se dobrou a Baal. Vocês estão entendendo? Se você ler, você vai ver. Fazem parte de um povo que não se dobrou a Baal. Fazem parte de um grupo de perseguidos. Fazem parte de um povo que resolveu viver junto, porque eles tinham as mesmas ideias. Eles tinham o mesmo pensamento e eles serviam ao mesmo Deus. Que coisa linda. Eles serviam, então por isso que eles tinham que morar junto. Pessoas, irmãos, que caminham juntas são abençoadas. Sabia disso? Quando uma igreja caminha junto, ela é abençoada, ela experimenta milagres. Quando o povo tem um propósito, um mesmo pensamento, eles têm muito mais de Deus. Mas pessoas que andam dispersas, que falam uma língua diferente, elas se confundem. E nós vemos isso lá na construção da Torre de Babel. Eles achavam que estavam fazendo algo grandioso, mas eles queriam se tornar famosos, não era para Deus. Eles queriam que o nome deles crescesse. Olha, nós vamos construir uma torre e vamos ficar célebres, famosos. Aí Deus vem e confunde eles, dividindo a linguagem deles, e eles começam a falar, cada um numa língua diferente ali, que não é Pentecostes, viu, gente?
Eles começam agora a falar cada um numa linguagem diferente ali. E eles têm que se dividir para a construção, porque eles não se entendem mais, eles não falam mais a mesma língua. Mas quem está com Deus, fala a mesma língua, anda junto, cresce junto, prospera junto e experimenta o milagre junto em nome de Jesus. Então, esses homens estão no lugar estreito e vão avançar, porque o crescimento é isso, faz a gente andar e trabalhar muito mais. Então, se estão exigindo de você, que você continue avançando, prosperando em nome de Jesus. Depois, as perdas acontecem enquanto nós servimos ao Senhor. Irmãos, nós imaginamos que porque servimos a Deus, nós temos privilégios nesse mundo. Mas a Bíblia não fala isso para nós, Daniel. A Bíblia não nos garante esses privilégios. Pelo contrário, enquanto nós trabalhamos para o Senhor, nós sofremos perdas. Enquanto nós adoramos ao Senhor, estamos proclamando, estamos dizendo que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor restaura, nós perdemos pessoas. Enquanto nós estamos dizendo, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor tem curado, transformado, eu dobro meus joelhos, talvez a minha oração não é atendida. E eu tenho me esforçado, eu tenho ido à casa do Senhor, eu tenho ido ao monte orar, eu tenho levantado de madrugada, eu faço meu devocional, mas infelizmente eu vou sofrer perdas na minha vida. Deus não falou que vamos passar incólumes por esse mundo, por cima, sem sofrer nenhum dano. Pelo contrário, nós sofremos o dano. Nós sofremos perseguições, nós sofremos injustiças, acusações, maus tratos. Então, enquanto nós trabalhamos ao Senhor, nós vamos experimentar coisas até desagradáveis, que nos faz pensar assim, Senhor, será que vale a pena continuar servindo? Um pobre homem não tem nada, perseguido aqui pelo sistema da época dele, consegue um machadinho emprestado, Daniel, para esforçar na obra do Senhor, para fazer a obra prosperar, porque o lugar que ele estava era pequenininho demais. Agora esse homem vai lá, não sei aonde, consegue um machado emprestado. Esse machado, irmãos, era um objeto assim muito valioso. O verso 5 vai dizer assim: e sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. O machado caiu na água não foi porque ele foi negligente. O machado caiu na água não foi porque ele era um homem pecador e merecia um castigo. O machado caiu na água, irmão, simplesmente foi um acidente de trabalho que qualquer um de nós está sujeito. Você está entendendo? Às vezes nós olhamos para as perdas das pessoas e ficamos até julgando. Por que perdeu? Por que bateu o carro? Por que está desse jeito, não é? Por que está com esse problema todo aí? É um acidente no percurso que qualquer um pode passar. Qualquer um pode viver um acidente desses. Os crentes também, irmãos, sofrem perdas. Os crentes também se ajoelham e oram. E às vezes Deus diz um não para nós. Meu Deus, né? A gente ora, Senhor, estende tuas mãos, Senhor, para curar. E Deus diz, não vou curar. Às vezes nós oramos, dizemos, Senhor, restaura, levanta da cama. E Deus diz, não vou levantar da cama. Então, queridos, essas perdas acontecem, não é enquanto alguém está pecando, aprontando, não. É no trabalho, é enquanto você serve ao Senhor. Sabe por quê? Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, louvado seja Deus. O machado era um instrumento de trabalho emprestado, e quando você tem algo emprestado, não é, Isaac? Você tem muito mais cobrança. Quando você está andando com o seu carro, você anda de qualquer jeito. Eu, por exemplo, eu não gosto de dirigir carro de ninguém. Já pensou? Se eu arranhar o meu carro, fica arranhado o resto da vida. Mas se eu arranhar o carro de Daniel, no dia seguinte ele vai querer, né? Que já leva para a lanternagem, que dá um jeito. Oi?
No mesmo dia, ele está falando que é no mesmo dia, não é amanhã não, né? Então, amados, coisas emprestadas, elas são valiosas. Coisas emprestadas exige de você um nível de atenção redobrado. Então o homem fica desesperado. Ele vai gritar, ele vai clamar por socorro, porque como agora restituir aquele machado? Como fazer isso? Isso nos faz pensar também que a nossa vida é emprestada. Sabia disso, gente? A vida que você tem não é sua. A vida que você tem é um sopro que Deus te deu. E o dia que Deus quiser tirar o sopro, Ele tira. Ele vai lá e zip, né? Corta seu oxigênio, acabou. Então a vida que você tem também é emprestada. E você precisa cuidar muito bem dessa vida emprestada. Mas é um zelo rigoroso, não é qualquer tipo de zelo, não. É um zelo extremo, cuidando, observando a palavra, observando o seu proceder, suas atitudes, a sua fala. O que você tem feito? Você tem que andar se policiando o tempo todo, porque a vida também sua, ela é emprestada. Ah, irmã, mas a vida é minha, irmã, Deus me deu. Não, a hora que Deus quiser tomar, Ele toma de volta. A palavra do Senhor diz assim, que o nosso corpo desce ao pó, mas o Espírito volta a quem? A Deus que deu, é dele, é dele. Então, nós precisamos entender que coisas emprestadas, elas são valiosas. E isso também nos faz pensar nos dons que nós temos. Os dons que nós temos também não são nossos. Os dons são emprestados. Eu estava aqui olhando esses meninos cantando aqui. Falei, meu Deus, como esse povo está cantando bonito, né? Né, Marinalva? Como esse Mateus está cantando bonito. Gente, que voz. Como esses meninos tocam. Como são talentosos. Mas esses dons não pertencem a vocês, viu? Deus deu para vocês esses dons tão lindos assim, para vocês trabalharem na obra. Esses dons são os machados que vocês têm, para vocês cortarem a madeira e construir coisas para Deus. Você pega, Mateuzinho, aquela bateria ali, faz aquele barulho, aquele ritmo, que eu que não tenho um pingo de coordenação motor, não consigo. Ele tenta lá em casa me ensinar, até com umas frases, eu não consigo fazer nada, porque eu não tenho o dom, viu, gente? Quem tem é Ele. Então, esse dom foi o Senhor que deu. O Senhor deu. E se você não usar corretamente, pode cair na água, viu, gente? Pode afundar. Pode afundar. Você perde o dom porque foi Deus que deu, não pertence a você. Então, cuide da sua vida. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida na sua casa, com sua família. Cuide de tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você ter responsabilidade. Enquanto você caminha por esse mundo, enquanto nós esperamos a vinda do Senhor, como nós cantamos aqui hoje, até que Ele venha, que possamos cuidar com esmero, viu, gente? Daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para a gente tomar conta. Aí um dia o Senhor vai voltar e falar assim, cadê o talento que eu te entreguei? O que você fez com ele? Alguns vão dizer que multiplicou, né? Que fez negócios com os banqueiros. Mas um vai dizer que enterrou porque teve medo de perder. Cuidado. Então, queridos, tudo que nós temos, o Senhor nos deu. Mas eu quero frisar para você, essas perdas podem acontecer enquanto você trabalha, enquanto você é o crente mais fiel, o crente mais firme do Senhor, você pode ter um prejuízo. E esse prejuízo que eu estou dizendo não é financeiro não, viu, gente? Não é você, talvez, emprestar um dinheiro e não receber. Não, não é isso. Eu estou falando do prejuízo, que as perdas acontecem quando você serve ao Senhor. É quando você está, talvez, até clamando para alguém que você ama e você não consegue o resultado que você quer. Enquanto nós servimos a Deus, nós também passamos decepções nesse mundo. Enquanto nós servimos ao Senhor com integridade,
vai ter dia difícil, vai ter dia mau, vai ter dia nublado também. Eu queria falar para você que não vai ter esse dia na sua vida, mas as perdas acontecem enquanto nós trabalhamos e servimos ao Senhor. Terceiro ponto que eu quero comentar com vocês é: quem perde precisa clamar, precisa orar ao Senhor. Quando esse homem, versículo 2, o versículo 2 não, irmã, perdão. O versículo de número 5 ainda, vai dizer assim: sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Irmãos, esse homem, ele trabalha numa equipe. Quem liderava essa equipe era o próprio Eliseu. Eliseu era o chefe. Quando o machado cai na água, ele não procura o companheiro do lado, ele não procura o outro, não, ele fala com quem? Com Eliseu. Vocês lembram daquela viúva, quando o marido dela morre, e ela tem os seus 2 filhos, e aqueles 2 filhos estão quase sendo levados como escravos para pagar uma dívida? Quem que ela procura? Eliseu. Eliseu, olha, o meu marido era o teu servo. Ele trabalhava para o Senhor, ele era um homem íntegro, né, correto, é discípulo de profeta. Meu marido era um homem de Deus. Mas ele morreu e deixou dívidas. E agora estão vindo os credores para buscar os meus 2 filhos para serem escravos. Irmãos, a mulher clama a Eliseu. Esse homem também aqui clama a Eliseu: ai, meu Senhor. Quando você vai ver no versículo 3, quando Eliseu ouve deles, né? Vamos até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Eliseu responde: ide. O que ele fala, gente? Ele fala o quê? Ide. Mas eles dizem: disse um, serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. Aqueles homens estavam dizendo assim: nós não vamos sem o Senhor. Nós não vamos sozinhos nessa empreitada. Irmãos, Eliseu representava quem, gente? O próprio Deus. Eliseu era a boca de Deus. Eliseu falava e as coisas aconteciam. Era o representante de Deus ali. E quando Eliseu fala assim: vão. Eu me lembro de Moisés dizendo: Senhor, se o Senhor não for conosco, se a tua presença não for, nós não sairemos deste lugar. Assim falam também esses discípulos de profetas: serve-te de ires com os teus servos. E ele disse: eu irei. Irmãos, ande na companhia certa, ande com a pessoa certa. Não ande com qualquer um, não divida os seus problemas, os seus medos com qualquer pessoa, mas fale com Deus. Quando acontecer uma perda, uma dificuldade, você pode gritar assim: ai, meu Senhor. Amém, gente? Ai, meu Senhor. Quando você diz ai, meu Senhor, você vai ter uma resposta. Mas às vezes nós temos um problema e nós não queremos dividir, nós não queremos falar, nós não queremos contar. Nós não queremos dividir a situação, temos até vergonha de falar com as pessoas o que nós estamos passando. Nós temos vergonha, mas o clamor, irmãos, é o caminho para a restauração. Viu, Eliane? O clamor, quando você clama a Deus, você está caminhando para a restauração. Quando você diz: meu Senhor, tem misericórdia de mim, você está caminhando para ser levantado, para ser restaurado, para ser ajudado. Os discípulos de Jesus, quando estavam num barco lá e a tempestade sacudindo um barco, eles dizem: Senhor, o Senhor não se importa de que nós pereçamos. Você tem que clamar. O negócio apertou, Cida, clama ao Senhor. Está difícil? Deus, eu confio em Ti, Senhor. O Salmo 25, né, Regi? A Ti, Senhor, eleva a minha alma. A Ti, Senhor, você clama.
Então esse homem, ele clama, ele chama, não é qualquer pessoa, ele fala com o profeta, porque o profeta sabe o que fazer nessa situação, o profeta sabe o que tem que ser feito, o profeta pode ajudar. Às vezes você conta para um tanto de gente, mas não põe o joelho no chão para falar com Deus. Na hora que você põe a tela no Facebook, no Instagram, o dia está horrível aqui em casa, tem gente com as carinhas de choro, não é? Mas não ora, não fala com Deus. Tem gente que faz uns dramas nas redes sociais, mas ainda não entrou no quarto, não entrou no lugar secreto e falou com o Pai que está em secreto. E a Bíblia diz que se você entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto, o Pai que vê em secreto te recompensará. Louvado seja Deus. Então, se você reconheceu uma perda na sua vida, se seu machado caiu na água, fale com Deus, amém, gente? Fale com o Senhor. Depois, irmãos, é o ponto 4, que Deus, ele faz flutuar o que estava humanamente perdido. O verso 6 diz assim: perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Irmãos, eu quero falar com você uma coisa que você não sabe, viu? Presta atenção. Ferro não flutua. Sabia disso, gente? Ferro não flutua. Isso é física, Daniel. Não flutua. Mas Deus trabalha com o sobrenatural. O homem trabalha com o natural. O homem fala assim, olha, caiu o ferro dentro d'água e acabou, porque ferro não flutua. Mas Deus, irmãos, está acima de toda a ciência, da física, da química, da biologia, de tudo. Para Deus não tem isso, porque as leis são dele. Então as leis naturais vão se curvar diante de Deus. As leis naturais se prostram diante dele, porque ele é Deus. Irmãos, as leis naturais se curvaram e ainda se curvam diante de Jesus. Jesus chegou lá na beira do mar da Galileia. Os discípulos estavam dentro de um barco lá na frente, açoitados pelas ondas, açoitados pelo vento. O barquinho, quase indo a pique. Mas Jesus toma um caminho para encontrar com eles. Ele vai o quê? Caminhando. O natural era que Jesus afundasse. É verdade ou não é? Mas ele vai andando. Por quê? Porque as leis naturais, elas se curvam diante dele. Então ele andou sobre as águas. Ele andou e andou marchando tranquilo. Porque foi ele que fez a água, ele que fez o mar, Daniel. É dele. Então ele não preocupa com as leis da natureza. Jesus, irmãos, ele fez os peixes saltarem para dentro da rede, numa pescaria frustrada, onde os discípulos não conseguiam pegar nada. Jesus fala, lancem para o lado direito, eles lançam. E só viu os peixinhos, vinham correndo, correndo não, nadando, viu, gente? E saltaram dentro daquela rede. A rede encheu, quase se rompeu, porque Jesus fez o natural se curvar diante dele. As leis naturais se curvam. Irmão, Jesus acalmou a tempestade. Se você estivesse naquele barco ali com os discípulos, as ondas, batendo forte, o vento batendo, você diria assim, nós vamos afundar. Era o natural. Mas Jesus se levanta. E quando Jesus se levanta, a tempestade deita, viu, gente? Enquanto ele estava deitado, a tempestade estava em pé. Mas quando ele ficou em pé, a tempestade deitou. E ele levanta e fala assim, mar, aquieta-te, meu Deus, Vento, parou tudo. Por quê? Porque a voz de Jesus, as leis naturais, elas se dobram, se curvam. Queridos, o que eu quero dizer para você hoje com essa palavra? É que Jesus é especialista naquilo que eu não posso resolver. Jesus é especialista em fazer vir à tona coisas afundadas, que para mim é humanamente perdida, eu não posso resolver, você está entendendo? Mas Jesus pode resolver.
Ele pode chegar diante da situação que você está vivendo, o drama que você está vivendo. E você fala assim, esse drama que eu estou vivendo é igual aquele machado que caiu na água. Não tem como resolver, está perdido para sempre. Mas Deus, Ele é especialista em fazer machados flutuarem. Ele faz o ferro flutuar. Ele chama aquilo que está lá embaixo para vir para cima. Ele fala assim, levanta-te. E o paralítico levanta. Ele fala, toma o teu leito e anda. O homem enrola a esteira, põe debaixo do braço e vai para casa. Ele fala assim, fica limpo. E o leproso fica limpo. Louvado seja Deus. Irmão, Jesus nos tira do atoleiro. Ele nos tira do abismo mais profundo. O Salmo 130 diz assim, das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Senhor, ouve a minha voz. Irmãos, eu amo esse Salmo 130. Você sabe o que é nas profundezas? É uma situação terrível que o homem não dá conta de sair dela. É um ferro afundado no fundo do Jordão, que ninguém sabe onde caiu, onde está. Das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Tem dias, irmão, em nossas vidas que nós vamos nos encontrar em situações assim. Parece que tudo está ruindo ao nosso redor e nós estamos afundando cada vez mais. Mas Jesus nos tira dessa situação. Eu queria que o Lucas colocasse para mim ali, por favor, Salmo 116. Eu quero ler com você esse salmo, do versículo 1 ao 8, para você ver como Jesus nos levanta quando nós estamos lá embaixo, prostrados, acabados. O salmo diz assim, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí entre tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Amém. Vou ler só até aqui, amados. E até o verso 6. Falei o 8 também, não falei? O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Continua. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Louvado seja Deus. Você está entendendo, meu irmão? Jesus pega você de onde você está, afundado como o ferro do machado, prostrado. E Jesus te faz vir à tona, te dá uma vida nova, renova a sua vida, te transforma numa nova pessoa. Ele faz o milagre que ninguém pode fazer, porque o que estava humanamente perdido nas suas mãos, para Deus não é nada, Ele pode resolver. Talvez, meu amado, minha amada, que está aqui nessa noite, talvez alguma coisa importante tenha afundado na sua vida. Talvez você perdeu algo que você não consegue ter de volta. Talvez você rompeu laços. Talvez você está com o coração quebrado, precisando de ajuda. E você fala, Senhor, não tem saída, não tem solução. Não tem dia que a gente está desse jeito, orando por algo que parece não tem solução, não tem saída. Mas eu quero convidar você nessa noite a orar comigo, porque o mesmo Deus que fez o ferro flutuar, Ele pode operar na sua vida hoje e trazer à tona aquilo que se perdeu. Tem coisas, irmãos, que Deus não vai trazer, viu? Tem coisas que Deus não vai trazer de volta. Mas se for da vontade dEle, existem coisas que Deus vai te entregar nas suas mãos. Existem coisas que o Senhor vai restaurar. Eu lembro de uma moça que ela orava, pedindo Deus, para Deus trazer de volta o homem que ela amava. Só que aquele homem tinha casado com outra. Deus não responde essa oração, Deus não traz de volta, viu, gente? Deus não é aquela mulher lá que põe um cartazinho lá, eu trago de volta o seu amor em 3 dias. Não, não. Deus não é
Deus é fiel, é justo, verdadeiro e santo. Ele faz as coisas certas. Amém, gente? Deus é santo. Se for da vontade dele, se aquilo que você está pedindo está aqui, relacionado com a palavra dele, está aqui condizendo com a palavra. Se você faz uma oração e essa oração sua tem respaldo na palavra do Senhor, o Senhor vai te abençoar. Amém? Se você está orando segundo a vontade de Deus, o que é que Jesus falou? Ele falou assim: olha, tudo que vocês pedirem, meu Pai, em meu nome, segundo a sua boa vontade, Ele vos concederá. Mas se não for da vontade dele, ele não concede. E principalmente se não tiver respaldo dentro da palavra de Deus. Viu, gente? Você precisa orar segundo a palavra do Senhor, segundo Deus quer, segundo a vontade dele. A sua oração tem que estar nivelada com a vontade do Senhor. Amém, querido? Louvado seja Deus. Então, nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Quero convidar você a orar comigo. Porque o nosso Deus é bom, poderoso, justo e fiel. Ele pode ajudar você. Assim como ele ajudou esse homem pobre, esse homem simples, esse homem que não tinha um machado, que estava com a vida desesperada, porque não sabia como resolver. Deus pode ajudar você a resolver essa situação. Uma situação que talvez aos olhos de outra pessoa seja algo insignificante, só perdeu o machado, mas para esse homem era algo muito importante e valioso. A sua causa também é valiosa diante de Deus. Deus realmente se importa. Deus se importa com a sua necessidade, com o que você come, com o que você veste. Deus se importa com a oração que você está fazendo. Confie nisto. O nosso Deus, Ele quer fazer o milagre que você não pode fazer, mesmo que seja algo pequeno. Ele quer te ajudar nessa situação. Vamos colocar a mão no coração, curvar a nossa cabeça e nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, porque Jesus mandou que nós orássemos no nome dEle. Ele disse: falem com o Pai em meu nome, falem com Ele em meu nome, que Ele vos conceda da sua boa vontade. E nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha restaurar famílias nessa noite, famílias que já estão perdidas, quebradas, dissolvidas, mas o Senhor pode restaurar, restaurando o amor, a comunhão, a alegria, Pai, em nome do Senhor. Venha anular também todo efeito de palavras nocivas, palavras pesadas e amargas, que maltrataram o coração, Senhor, que deixou a pessoa ferida, está aqui hoje nessa noite com a alma ferida. O Senhor vem estar curando, em nome de Jesus. Uma situação, Pai, que esse irmão não pode resolver, entra nesta causa, Senhor, julga esta causa e dá vitória ao teu servo, à tua serva, segundo a tua boa vontade. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que enquanto os teus servos trabalham, enquanto eles andam com o Senhor, enquanto andam na tua presença, enquanto estão cortando lenha para a construção da tua obra, fazendo o serviço do teu reino, que o Senhor opere milagres na vida de cada um. Nós pedimos e agradecemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que as palmas exaltem o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus.